Seja muito bem-vindo a esse canal para mais um vídeo. Hoje você vai aprender o que a Bíblia diz sobre o cristão ir morar no céu. Há quanto tempo você tem ouvido isso e tem colocado a sua esperança nisso? Morar no céu com Jesus Cristo. A proposta é maravilhosa, mas hoje você vai aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos então direto ao ponto. Nós vamos ler aqui então uma sequência de passagens, tá? Então, primeiramente, eu vou ler as passagens que dão uma maior ideia dessa questão sobre o cristão morar no céu. Não é isso? Ou quando o Senhor vier no seu arrebatamento, vai buscar a igreja para morar no céu e vai livrar a igreja da grande tribulação. Irmãos, a Bíblia não nos diz isso, tá bom? Mas vamos lá. A primeira passagem que eu quero ler está em João 14. Essa passagem aqui é uma das passagens então que mais alimenta essa teoria. Então vamos lá, olha só. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, olha só que interessante. Quando a Bíblia diz aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, o primeiro pensamento que vem à mente dos irmãos é o quê? O pai mora onde? No céu. E aí você já faz aquela associação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Poxa, então, quando eu for para o céu, terá um local para cada um lá, para ficar ao lado de Jesus Cristo. Mas se a gente perceber, na mesma passagem, João 14, então eu não vou ler tudo, você pode ler tudo em casa. Na mesma passagem, lá no versículo 23, a resposta está no próprio capítulo, irmãos. No versículo 23, que diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, a morada do Senhor somos nós. No Velho Testamento, ele começou habitando no tabernáculo, que era uma tenda. Depois, Davi queria construir uma casa, mas foi impedido, e o seu filho Salomão construiu, então, o templo. Mas hoje, a habitação de Deus é cada um de nós. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Uma morada, duas, três, quatro, e aonde tiverem cristãos que creem no seu nome, é aí que ele habita. Seja você católico, seja você crente, protestante, se você crê no Senhor Jesus, você é um filho de Deus e é um templo, uma morada de Deus. Cada um de nós somos. Vamos para o próximo versículo. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está
nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, olha só, a nossa pátria está nos céus. Então, presta bem atenção nisso. O significado de pátria aqui no grego, a transliteração, ela diz assim, politeuma, politeuma. E ela quer dizer o quê? Uma comunidade, constituição de uma comunidade, uma forma de governo e as leis pelas quais é administrada. Então, o que ele está aguardando é uma pátria. Vamos aqui então para a próxima. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, olha só que interessante, né? Herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus. Vamos lá então para mais um versículo, agora em Hebreus. Hebreus 11, do 13 ao 16. Diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia! Irmãos, começa a se desvendar o mistério. Vamos para o próximo versículo. Então ele já revelou que é uma cidade, né? Hebreus 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Glórias ao Senhor. Estão começando a perceber, irmãos, o que é essa pátria que está nos céus? Que Paulo tanto fala e outras passagens que a gente leu aqui. Abra sua Bíblia em João 3, versículo 13. Diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Vamos então para mais uma passagem, Lucas 23, versículo 43. Essa passagem é conhecida por muitos, é a passagem do ladrão na cruz, né? Bem conhecida. Mas aí tem algo bem interessante. No versículo 43 diz assim: Jesus lhe respondeu que o ladrão havia pedido o reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foram essas palavras do ladrão da cruz, que se arrependeu e reconheceu o Senhor como seu Salvador. E Jesus disse o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda essa passagem. Hoje estarás comigo no paraíso. E para onde Jesus foi assim que ele morreu? Mas ele dá mais uma dica. Vamos para mais uma passagem. Mateus 12, 39 e 40. O Senhor vai dar uma dica. Aqui os fariseus e os escribas estavam pedindo um sinal para Jesus. Ele disse o seguinte, no versículo 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, assim que o Senhor morreu naquela cruz, juntamente com o ladrão, ele foi para o centro da terra. Vamos ver outra passagem aqui bem interessante. Efésios 4, versículo 8 e 9. Olha só, irmãos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, muito obrigado por estar até aqui. Então nós vimos aí primeiramente alguns versículos que dão a ideia, mas se você ler com atenção, ele vai falar que aquilo que os irmãos estavam falando, aguardando do céu uma pátria, em Hebreus fala, na verdade, uma cidade. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que a cidade é a Nova Jerusalém, consumação final e máxima de toda a obra do Senhor. E ela vai descer do céu como noiva. Ela não vai estar no céu, irmãos, ela vai descer do céu. A minha opinião, o que eu consigo entender das coisas que eu já li na palavra, é que a Nova Jerusalém ela não vai tocar a terra, ela vai ficar entre o céu e a terra. Assim como Jesus Cristo ficou na cruz, entre o céu e a terra. Então as passagens têm que ser lidas com muita atenção. E se nós não vamos para o céu, para onde nós vamos? Nós já lemos algumas passagens que o Senhor já nos direcionou. Então, quando o cristão morre, ele vai para o paraíso. E vocês notaram que o paraíso não fica no céu. Porque assim que Jesus morreu, ele foi até as partes mais baixas da terra. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Você já notou que o cenário aqui está bem diferente, né? Estamos aqui no meio da natureza, eu estou aqui hoje na chácara de um irmão, e aí eu deixei para gravar esse vídeo hoje, nesse cenário maravilhoso, espetacular. Que o Senhor te abençoe.